Bom, antes da gente falar sobre o coronavírus, é importante a gente ressaltar uma coisa. A gente está passando por um mundo que a gente chama de mundo VUCA. E o que que seria esse mundo VUCA? É um mundo onde a gente tem uma volatilidade, uma incerteza, e o U vem na palavra em inglês, né, uncertainty, então incerteza, muito complexo e, por último, ambíguo. O que que isso significa? Que se a gente olhar como que a gente era na primeira, na segunda e na terceira revolução industrial, as coisas elas eram mais previsíveis. Então uma mudança ela demorava para acontecer. Então era mais fácil saber que aquela mudança estava vindo, era mais fácil preparar a minha equipe para uma possível mudança. Quando a gente olha o cenário que a gente vive com a quarta revolução industrial, ela é completamente diferente. Por que que ela é diferente? Primeiro porque no mundo VUCA, as coisas elas acontecem muito mais rápido, numa velocidade que talvez a gente nem esteja percebendo. E isso faz com que a gente passe agora por uma fase que a gente chama de era exponencial. A era exponencial, ela é uma era que mostra o seguinte, que até determinado ponto, aquela inovação ou aquele novo produto, ou novo serviço ou alguma situação nova, ela demora a aparecer, então ela está acontecendo, mas ela não ganha corpo e do dia para a noite ela cria um boom. Se a gente olhar empresas como Uber, como Instagram, como empresas como PayPal, PicPay, que agora também entrou forte no mercado, as fintechs como Nubank, elas começaram de maneira bem simples, então a gente não via ali, não fazia muita, não aparecia muito, né? Não tinha muita alarde. E aí, do nada, a coisa cria um boom. E como do nada tem um alarde e ela começa a aparecer, é interessante porque muda por completo a forma como a gente lida com algumas situações. Quando a gente olha o coronavírus, foi exatamente isso que aconteceu. Então, o coronavírus, ele aparecia muito pouco, então não tinham muitos casos, e do nada a gente tem uma curva que a gente chama de curva exponencial e que tem aparecido muito na mídia, que é uma curva que do nada ela sobe para vertical. Então, isso já acontece no mundo. Não é só na doença em si, mas em tudo que a gente tem vivido na quarta revolução industrial. Então, a gente precisa ter uma capacidade na nossa equipe de inovar. E o mais interessante é que a gente está vivendo uma fase agora que aí pode ser muito mais explorado. Então pensa o seguinte: quando que alguém nas últimas semanas, talvez, né, tirando essas últimas semanas que a gente ficou em casa, mas se a gente falasse há 2 meses atrás, se a gente falasse em dezembro, que alguém teria que ficar de casa e que a gente trabalharia home office porque tudo teria mudado. Será que a gente levaria isso a sério? Então, isso é uma prova de que a gente está vivendo a era exponencial. E como a gente vive a era exponencial, as nossas equipes elas precisam estar preparadas para pensar em inovação, para pensar em coisas que elas ainda não fizeram. As empresas elas precisam se reinventar e a gente está passando por um cenário que é bom para isso. Pensa o seguinte: sabe aquela tecnologia que você sempre quis usar, mas que a empresa tinha uma certa resistência, ou a diretoria achava que não ia dar certo? Ou pensa que você, enquanto membro de uma equipe, já pensou em adotar um novo processo para sua área, mas que falavam que não ia dar certo, que da forma como estava acontecendo já estava super bem e que a gente ia continuar assim? Então, se a gente olhar o cenário que a gente vive hoje, ele é um cenário que força a gente a pensar de forma completamente diferente, porque ele nos obriga a pensar em tudo que a gente já fez até então. Então, sim, a gente vive agora uma fase de testar. Essa era do testar, ela já existe na quarta revolução industrial e ela já existe na era exponencial. Aproveitar a situação que a gente está passando hoje
para aplicar coisas novas, testar coisas novas, é muito interessante. E tem um conceito que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, se a gente está passando por uma transformação e a forma como a gente lida com as relações de trabalho, com a forma como eu lido com a minha equipe, ela está completamente diferente, por que não aproveitar e pegar algum processo, algum produto, algum serviço, alguma ideia que eu sempre quis tirar do papel e colocar essa ideia numa forma que eu possa só testar. E aí ela vai ser um mínimo produto viável, ou seja, eu vou gastar pouco, não é para usar a verba da empresa, até porque a gente não está passando por uma fase de usar grande parte das verbas da empresa. Aproveitar que a gente está num cenário atípico e, por estarmos em um cenário atípico, é muito mais aberto à inovação e testar de maneira simples, sem muito custo, algo que a gente nunca fez e ver o que vai acontecer. O mais importante de reforçar aqui é que a gente vai ter isso para sempre, independente da situação que esteja acontecendo no momento atual. Pensar e testar novas formas de trabalhar e novos produtos e novos serviços para oferecer, ele vai fazer parte do nosso novo cenário. Indicadores mostram que daqui a um tempo as coisas vão ser tão exponenciais que a gente não vai nem perceber. Essa velocidade ela vai acontecer sem que a gente perceba, a gente não vai mais se dar conta. Se você olhar bem, alguns serviços que a gente já vive hoje já são assim. A gente talvez nem consiga lembrar como que começou. A gente só começa a perceber que agora já é assim e a forma mudou. Se a gente olhar o Waze, a gente talvez não tenha percebido que em algum momento o Waze ia ter o boom que ele teve. Mas hoje em dia, a gente não consegue nem imaginar como é que era antes. Então a gente vive esse momento. Estimular a equipe nesse momento que a gente vive hoje é super interessante, porque as pessoas já estão mais abertas a inovar, elas já estão mais abertas a testar o novo, porque estão testando o novo agora. Então, usar esse cenário que a gente está vivendo a favor dessa inovação, ela é primordial. Como que você pode fazer isso então? Como é que a gente pode provocar? Levar para o funcionário, levar para alguém da sua equipe ou para toda a equipe, que eles façam uma reflexão. O que poderia ser melhor? O que a gente já faz hoje, mas que poderia ser muito melhor do que o que a gente tem feito até então? E aí, deixar com que essas pessoas tenham 1, 2 semanas para pensar em alternativas, para pensar em como que eles poderiam fazer esse trabalho de forma melhorada, ou com um novo serviço, ou com um novo produto, enfim. E aí vai depender da área e do que a pessoa vai escolher. Mas abrir para esse cenário vai ajudar a sua equipe a pensar em coisas novas, a pensar em, poxa, será que o processo tal não poderia ser melhor? Será que a gente não poderia oferecer enquanto área um relatório que funcione melhor? Levar isso para eles, deixar que a criatividade parta deles, é muito mais interessante do que dar direcionamento. E essa é o ponto central da inovação. A inovação ela prega que as pessoas precisam se sentir empoderadas. Eu preciso dar a essas pessoas a possibilidade de pensar, de criar. Então é muito importante dar esse espaço para que ela pense. Mas mais importante, reforçando, eu preciso ter um prazo e eu preciso pensar como que eu vou mensurar para poder garantir que a gente vai ter efetivamente um trabalho de qualidade, uma entrega de um mínimo produto viável que efetivamente possa virar algo, né, para a empresa. E por que isso é estratégico para a empresa? Porque várias empresas, segundo alguns estudos, elas vão morrer nos próximos anos. Elas vão morrer porque elas não se reinventaram, porque elas não entenderam que a gente está nessa era exponencial. Então, como elas ainda não entenderam, esse é o momento ideal para estimular a sua equipe a pensar de forma diferente, a agir de uma lógica diferente, a criar uma coisa diferente. Por quê? Olhando do ponto de vista organizacional, isso pode ser um pontapé para a empresa pensar um novo modelo de negócios e conseguir se manter ativa pelos próximos anos.
nessa nova era. Então, toda oportunidade, ela é sempre muito bem-vinda. E se a gente olhar todas as adversidades que a gente vive como um ponto para criar e inovar, com certeza a nossa equipe, ela começa a acompanhar esse processo junto com a gente e acaba ajudando a gente a chegar nesses resultados.